Olá, feliz sábado. Que alegria podermos nos encontrar de novo aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Nosso objetivo é estudar um texto bíblico, um capítulo da Bíblia todos os dias, para que você possa sair robustecido espiritualmente para o seu trabalho, para os estudos, para o lazer, enfim, para a vida. Mas é importante que você leia esse capítulo também, que você tire suas próprias lições, porque os seus olhos estão procurando coisas diferentes dos meus olhos. Você está vivendo uma vida diferente e, sem dúvida, você vai captar lições maravilhosas. Mas, enquanto isso, a gente escolhe alguns temas aqui e vai dando uma linha geral para você poder entender melhor a Palavra de Deus. Estamos fazendo um passeio sobre o livro ou a carta aos Romanos, uma carta maravilhosa que Paulo escreveu, com um objetivo bem definido, mas que também tem lições para a nossa vida, para nós, para os nossos dias. Hoje você, se quiser, pode procurar uma igreja adventista. Lá no site da Novo Tempo, você pode procurar uma igreja e mais próxima da sua casa, melhor sua conveniência, para a sua conveniência. Mas se você mora nessa região aqui do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, eu estarei pregando ali na rua Almanza 155, é uma rua na frente da Escola de Natação do Gustavo Borges, ali no Panambi, no Morumbi também, Vila Andrade, ali é uma coisa só. Se você é daquela região, terei o maior prazer em recebê-lo, de dar um abraço ali às 9h30, um encontro de amigos, vamos estudar um tema, todos os sábados estudamos um tema em sequência e depois vem a pregação da palavra. Faço um convite cordial para você, para estar numa igreja adventista nesse sábado, tá bem? Se estiver perto da gente, vai ser um prazer, se não, vá no lugar da melhor conveniência para você. Um feliz sábado, portanto. Bom, estamos estudando esta carta, esta mensagem de Paulo para aqueles que moravam em Roma, para os cristãos de Roma. E só para relembrar um pouquinho, o grande problema da igreja, porque essa é uma carta circunstancial, era a questão da circuncisão, se os gentios precisavam ou não ser circuncidados. Pedro vacilou um pouco nessa questão, Paulo repreendeu publicamente, e depois ele tomou o rumo. Paulo e Barnabé foram representando a igreja de Antioquia, lá em Jerusalém, para falar com Tiago, irmão de Jesus, que era o representante da igreja, que era o tipo de um presidente, de um líder da igreja. Tiveram um concílio para discutir essas coisas, se o gentio precisava ou não ser circuncidado, e mesmo depois que o concílio chegou à conclusão que não precisava, mas que os gentios também não deveriam comer carnes, não deveriam comer o sangue, não deveriam participar de coisas ilícitas sexualmente, que faziam parte da lei, lá em Levíticos, que Moisés havia deixado, que os judeus seguiam, então pelo menos isso, ok, isso não há problema. Só que mesmo depois desta conclusão do concílio, ali em Roma, o assunto não andou, não teve condições. E aconteceu uma coisa pior, né? Quando Cláudio foi imperador, ele expulsou todos os judeus de Roma. E a liderança agora da igreja era composta por gentios. De repente, estes judeus voltam para Roma e encontram uma igreja liderada por aqueles que eram liderados por eles. E a confusão era bastante grande, você pode imaginar. E Paulo tinha pouco a pouco que mostrar que todos são iguais, que os pecados são iguais para todos, tanto judeus como para gentios necessitam de Jesus, necessitam de uma ajuda de fora, não é pelo fato de serem judeus, eles têm alguma vantagem porque já conhecem, mas tem as mesmas necessidades, essas coisas que nós já vimos por aí. E ele agora dá um exemplo, por quê? Porque a circuncisão ligava o judeu à promessa feita a Abraão. Lembram-se? Nós mencionamos isso. Então, ele agora menciona Abraão, lá para os cristãos judeus e gentios de Roma. E para todos, não é? Para todos que viviam naquela época, também para nós também. Mas ele menciona Abraão como sendo o símbolo dos judeus. E ele vai fazer algumas perguntas sobre Abraão. Então vamos ler aqui alguns trechinhos deste capítulo 4, que fala sobre Abraão. Primeiro verso, diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai
segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Então, se a gente está dizendo que circuncisão é uma coisa importante, e olha, alguns rabinos diziam que a circuncisão era maior que o sábado, porque você podia circuncidar alguém se o 8º dia caísse no sábado. Então ela acaba sendo maior que o sábado. Essa era a visão deles. Alguns ensinavam assim. Então era muito importante. Nós podemos não entender isso, mas era fundamental, de fundamental importância, esse tema ser discutido, ser trabalhado, como Paulo está fazendo nesta carta aos Romanos. Então ele diz assim, bom, então que Abraão se salve por si, não para Deus. A honra não está para Deus, não tem nada, não há nada. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, verso 3, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu em Deus, isso foi imputado por justiça, e depois ele foi circuncidado. Então, ele primeiro fez esse pacto, esta aliança espiritual, para depois ela se tornar física. Ela não foi física para depois se tornar espiritual, então não era uma marca na carne que fazia uma pessoa ser aceita por Deus, mas era uma decisão anterior. Então, isso foi imputado por justiça, o quê? Porque ele creu. Então, crer é mais importante do que ter uma marca no corpo. Essa marca no corpo é importante? É. E ela é íntima. Na genitália masculina, é tipo uma operação de fimose, não é? A circuncisão. Então, não é exposta, não é para que o público veja. Assim, é um exemplo. Assim também é o nascimento espiritual, é no coração. A gente só vê as reações da vida, mas não vê a cicatriz lá onde está, lá dentro no coração, onde está a mensagem alojada no cérebro. Mas as nossas reações, as obras, vêm produzidas por aí. Primeiro, crê. Então é isso que ele está tentando dizer. E ele falou de Davi também, e Davi é a mesma coisa. Verso 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. E cita aqui os textos de Salmos 32. Então, Davi também, 2 grandes personagens para os judeus entenderem, porque parece que os judeus tinham mais problemas para entender isso do que os gentios. Os gentios diziam, não, eu não quero fazer isso, não precisa mais. Nós temos aprendido que isso não é mais necessário. E o judeu, com essa mentalidade que não, é o que nos liga a Abraão. Mas Abraão creu. Foi imputado por justiça a sua crença, não o que ele fez, não as suas obras. Ele não é salvo pelas obras, é bem claro isso. E Davi também. Davi disse que o homem, bem-aventurado, é aquele a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Mas a justiça no coração do ser humano desencadeia, claro, as obras da fé. Então, agora a partir do verso 9, ele vem falando que a justificação vem antes da circuncisão. Quer nos ensinar que antes de nós pensarmos em produção de obras, vem o estar na videira, usando a imagem e a linguagem de João, né, de Jesus, né, falando, e João relatando, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. O ramo não pode produzir fruto nenhum se não estiver na videira. Então, meus queridos amigos de Roma, vocês têm que estar ligados a Cristo. É Ele quem produz as transformações e as obras. O verso 13 diz assim, não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A justiça da fé. Há outros textos bem interessantes aqui que a gente poderia também comentar, né? Mas só para ir encerrando aqui esse capítulo maravilhoso, é aqui que é dito de Abraão que ele estava com o corpo amortecido quando a promessa foi cumprida na vida dele. Quer dizer, Deus dirige a vida das pessoas, é Ele quem dá o caminho para ser seguido. Abraão quis ter um filho e Sara quis ter um filho fora do plano de Deus, e a confusão está aí até hoje, árabes e judeus que não se entendem, não é? Mas aqui é dito então, no verso 21,
estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus é e é poderoso para cumprir o que prometeu em nossa vida. Bom, o que aprendemos desse capítulo hoje? E fala da ressurreição e tal, da justificação. Sem Cristo não tem salvação. Então a circuncisão não é a coisa mais importante, ou as obras não são as coisas mais importantes na minha vida. A coisa mais importante na minha vida é ser justificado pela fé. Isso vem primeiro, é acreditar que a salvação está em Cristo Jesus. A obediência, ela é aceita depois, mas é necessário que eu tenha o meu coração nas mãos de Cristo. Os frutos vêm, porque o ramo está na videira. Eu quero orar com você hoje, e o nosso desafio para esse sábado é pensarmos justamente nisso. Assim como Abraão, assim como Davi, tantos outros, que apontaram não as obras como meio de salvação. Vou deixar claro, não as obras como meio de salvação, mas sim a justiça que Deus nos dá pela fé. Deus providenciou a salvação, vem dEle. Nós não fazemos a nossa salvação sozinhos, nós dependemos dEle. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo carinho que o Senhor tem por nós. Obrigado porque Jesus morreu por nós, em nosso lugar, e agora nós podemos ter a sua graça e sua misericórdia para a salvação. Fica conosco neste dia, indicando-nos sempre o caminho, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado então pela sua audiência hoje. Amanhã eu espero você novamente para estudarmos o 5º capítulo da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Aqui na Novo Tempo, seu programa Reavivados por Sua Palavra. Até lá, hein?